Um processo que gera produtividade. Não é apenas você mudar de uma ferramenta para outra e você achar que essa mudança vai fazer mágica em seus projetos. Negativo. É o processo que vai te dar mais produtividade. E para eu te mostrar isso, eu vou fazer a análise de um projeto realizado no Revit por um aluno nosso que não utilizou o nosso template e eu gostaria de mostrar para você vários processos que você pode aplicar nos seus projetos para ganhar mais produtividade dentro do Revit. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o engenheiro civil Rafael Zacari e nesse canal você vai conhecer uma forma diferente de realizar projetos no Revit, uma forma única, um processo nosso para ter mais produtividade e melhor representação gráfica. Antes da gente ir lá para dentro do Revit, já curte esse vídeo e encaminha para aqueles profissionais que você sabe que não tem produtividade nenhuma porque ainda utiliza processos arcaicos. Na análise de projeto que a gente vai fazer hoje, é um projeto que não é do template que eu disponibilizo no curso. Eu não sei exatamente de quem é esse template, eu sei que é de um aluno nosso da turma 9, se eu não me engano, 9 ou 7, do Elenilton, e é um projeto estudantil, tá? É um projeto para a faculdade dele, então é aqui para Estácio, tá? Eu já quero deixar claro que eu sei que essa análise ela vai para o YouTube. Eu não estou criticando o criador do template, em si eu estou vendo o resultado final de tanto do processo como também do modelo BIM, das informações que foram colocadas aqui. Então, caso você veja que tem alguma característica de algum template de outro criador, eu já preciso deixar isso muito bem claro, ok? Primeira coisa que eu percebi é que sempre quando vocês vão enviar o projeto, é importantíssimo que vocês enviem junto o material. Por exemplo, aqui no 3D, ele parece um 3D sem vida, porém eu tenho certeza que não foi esse 3D que ele fez a impressão. Por quê? Aqui, ó, piso, caminho, R, então deixa eu selecionar aqui. Eu venho aqui em editar o tipo, editar, tá, pedra 02, parede, e quando a gente vem aqui nos 3 pontinhos, perceba que ele está com esse ponto de exclamação, porque o caminho que ele foi colocado, então perceba, localização esperada, user, escape, um caminho um pouco estranho, tá? Então, o que a gente realiza? Sempre quando você cria as texturas, é importante você enviá-las também, ok? Isso a gente consegue fazer tanto uma apresentação melhor, uma análise melhor e mais interessante. Rafa, qual que é a solução disso? Tá? A solução é vocês fazerem exatamente isso daqui. Esse daqui é um projeto que a gente vai analisar daqui a pouco, fazer a comparação. Porém, como que eu faço? Todos que têm o Revit instalado tem a pasta da Autodesk provavelmente instalado no disco C. Então, aqui dentro da Autodesk eu tenho uma pasta chamada Revit Template, que é onde estão todas as texturas que vem dentro do nosso template executivo. Então perceba, é bastante coisa. Tanto o normal, como também o bump, para dar aquela sensação de realismo. E sempre que eu vou criar um novo material, eu coloco dentro dessa pasta, para a gente ter um caminho único. Então, quando vocês forem utilizar o template executivo, independente se for projeto de arquitetura ou projeto de engenharia, vocês têm que ter essa pasta, porque a gente consegue colocar os materiais tanto para arquitetura como também para engenharia, certo? Então, já criem esse hábito. Lembre-se sempre, processo é produtividade. Não adianta nada vocês apenas mudarem de software e ainda trabalharem como estivessem usando o AutoCAD. Aqui a gente precisa ter um processo mais organizado. Então, sempre que vocês forem enviar um arquivo, enviem junto as texturas e mantenham elas organizadas. Nesse caso, olha só que interessante, quem realizou foi o Elenilton e o Luan. Então,
Quando o Elenilton passa para o Luan, e o Luan provavelmente já deve estar com um arquivo sem as texturas, depois o Elenilton pega as texturas, isso perde-se tempo, tá? Parece que são poucas coisas, mas são esses pequenos detalhes que a gente perde tempo. Então, mesmo que se você for trabalhar sozinho ou com mais pessoas, mantenha essas texturas organizadas, tá bom? Independente se você faz engenharia, projetos de engenharia ou arquitetura. Segundo ponto, em relação à parte de organização, à parte de processo. Eu sei que esse daqui é um projeto educacional, não é um projeto real, porém, é nesses momentos que a gente consegue, na faculdade, na graduação, que a gente consegue dar um passo muito grande em relação ao restante do mercado. Por quê? Se ele pega esse projeto aqui, que eu acredito que não é apenas um projeto de aprovação, era para ser um executivo, mas como é educacional, é um pré-executivo, não é um executivo de verdade. Por que eu falo que não é um executivo de verdade? Porque aqui nós temos planta de piso. Perceba que a planta de piso a gente tem o térreo, o pavimento superior, tem os zoneamentos, então já tem um pouco a mais do que um projeto legal. Eu acredito que ele esteja na fase de um estudo preliminar, ainda mais porque é um projeto bem interessante. Só que quando ele for pegar esse projeto e fazer o executivo dele, ele vai ter uma dor de cabeça enorme, enorme. Por quê? Aqui a gente tem as folhas P1, P2, P6, tá, mas e agora? E quando a gente for fazer o executivo? Vai estar PE01, PE02 e vai ficar uma desorganização aqui na parte das pranchas. O mesmo a gente vê aqui para a parte das vistas de forma geral. E por que eu falo isso? Porque quando a gente pega um projeto executivo, então esse daqui é o projeto do sobrado maior, tá, que a gente vê no nível expert. Aqui, deixa eu colocar ele um pouco mais para cima, tá bom? Então esse daqui é o sobrado que a gente vê, e mesmo ele sendo um modelo BIM menor, né, uma construção menor, perceba que aqui a gente está falando de um museu, né, algo bem interessante, bem robusto, e um sobrado, ele está com muito mais vistas, muito mais pranchas, e essa organização ela é fundamental. Perceba, primeiro a gente tem toda a parte da modelagem, então modelagem de plantas, do térreo, do pavimento, do primeiro pavimento, da cobertura, dos cortes que são temporários. Depois nós temos a parte de apresentação para o cliente, projeto legal. A gente tem a separação de projeto de prefeitura e projeto de condomínio e um projeto executivo que tem muitas etapas, muitas vistas aqui dentro. Perceba que a gente vai abrindo estas pastas e quando você vê e só quer fazer um projeto de prefeitura, só quer fazer uma apresentação, está tudo bem utilizar um template mais simplificado dessa forma, ainda mais porque é um projeto estudantil. Agora, quando a gente tem todo aquele processo de estudo de viabilidade preliminar, aprovação, compatibilização e projeto executivo, a gente vai fazendo a qualificação do modelo. Então, essas vistas aqui, elas vão aumentando. A gente primeiro só tem a parte da modelagem. Depois da modelagem, a gente começa a fazer as apresentações, a gente qualifica, coloca as documentações e vai para o projeto legal e depois para o projeto executivo. Tanto que aqui nas folhas, olha só que interessante, nós temos a separação de projeto legal prefeitura, então a gente tem aqui o projeto para aprovação e depois a gente tem o executivo, nesse caso aqui tem 18 pranchas, sendo que são 18 pranchas do projeto executivo civil e não do projeto de interiores. Se eu fosse fazer o projeto de interiores, eu tenho certeza que isso daqui iria dobrar o tamanho, né? Mas eu sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou design de interiores, então não é minha especialização. Eu mostro isso como fazer no curso, um projeto de interiores completo, porém eu ensino a utilizar a ferramenta, tá? Utilizar o Revit, o processo da metodologia BIM para fazer um projeto de interiores.
Mas se você perguntar, Rafa, qual que é o melhor material, qual que é o melhor móvel, putz, eu sou a última pessoa que você quer saber a resposta, porque não é minha área, eu não gosto. Eu já criei um template executivo de arquitetura com todos os materiais configurados, porque eu simplesmente odeio ficar perdendo tempo criando mais materiais. Eu não tenho essa paciência, tá bom? Então por isso que já tá tudo pré-configurado no template. Então, segundo ponto é a organização que a gente tem aqui no navegador de projeto. Então, primeiro, materiais. Segundo, navegador. Terceiro ponto, aqui eu não sei se esse tipo de representação ela é obrigatória. Porém, eu também faria algumas mudanças no modelo de vista desse projeto. Então, quando a gente tem aqui uma planta humanizada, tem o texto com fundo branco, não estão com as cotas aqui. Se a gente está falando de setorização, é interessante ter algumas cotas básicas nela, ou pelo menos uma outra vista. Eu gosto de sempre trabalhar com vista humanizada e vista técnica na mesma prancha, porque quando a gente tem aqui planta de piso, legal, eu tenho a planta de piso aqui que também não está com as cotas, então realmente isso daqui deve ser um estudo, nem sei se é um estudo preliminar, porque tinha que ter pelo menos as cotas, então mais um ponto para colocar, faltam muitas partes de anotação, né, documentação. Cota é o básico aqui para planta de piso, independente se é estudo preliminar ou estudo um projeto executivo, tem que ter as cotas aqui, certo? E parece que nem é uma apresentação apenas, porque a apresentação deveria ter mais móveis, o mobiliário deveria ser diferente, então parece que está nesse meio termo, ok? Então, a gente está nessa indecisão. Outra coisa que falta essa clareza do que é necessário em cada uma das etapas. A gente tem um checklist que vai em cada uma das etapas. Rafa, aonde que eu encontro esse checklist? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Revit, profissional, processo executivo. A gente tem estudo de viabilidade. Qual que é um projeto base para vocês seguirem num estudo de viabilidade? Tem aqui tanto o arquivo em PDF como também o arquivo em RVT. Checklist, quais são os documentos? Aqui tem o plano de execução, estudo de viabilidade, checklist. Então, como eu sou engenheiro, eu gosto de tudo muito bem organizado. E minha memória é péssima, tá? Eu tenho que saber tudo que tem em cada uma das vistas. Então, essa daqui é a ficha técnica da edificação. Aqui as pranchas que precisam ter de forma geral. E aqui o conteúdo. Então, o nome da rua, limite, rampa, recuo, níveis de acesso, títulos do desenho. Isso aqui é só um estudo de viabilidade. Então, ele é bem simples. Aí depois a gente pega esse mesmo modelo, faz a qualificação para o estudo preliminar. Perceba que agora a gente não tem apenas massas, a gente já tem uma certa documentação a mais, tá? E por isso que às vezes quando eu pego um projeto assim que ele tá no meio do caminho, ele parece uma apresentação, mas ele também falta informações de uma boa apresentação, falta famílias, falta mobiliário. Então, a gente tem que ter essas etapas muito bem claras. Para o pessoal da escola, lá na parte de dimensionamento, vejam o módulo do estudo de viabilidade até o projeto executivo, é onde vocês vão ter esses documentos que eu mostrei aqui, tá? Tanto o projeto modelo em PDF, em Revit, como também os checklists, certo? Aí a gente chega, né, vai qualificando até o template executivo, até o projeto executivo, e a gente chega nesse checklist aqui. Perceba, pelo menos 18 pranchas padrões, tá? Às vezes a gente precisa de uma ou mais pranchas para fazer a planta baixa, pranchas, né, para ter a pontuação elétrica e assim por diante. Isso daqui é civil, não estou falando ainda de interiores. E isso daqui, olha só o tamanho do checklist de um projeto executivo. Por isso que o executivo, ele é muito mais demorado, 60% do tempo para você estar realizando um projeto é na etapa do executivo. E aqui, quando nós temos uma organização, nós temos um processo
a gente consegue aumentar a nossa equipe e assim que você faz o desenvolvimento, você tira a sua ideia do projeto do papel, você consegue estar contratando um estagiário para estar colocando esses pontos. Por exemplo, é ele que vai colocar as medidas do perímetro, o nome das ruas, nas outras pranchas, a projeção da cobertura. Isso está tudo aqui muito bem mastigado. Aqui também tem a parte do responsável, que é quando nós temos um projeto enorme, onde alguns responsáveis são, alguns profissionais são responsáveis para a planta do subsolo, outros para a planta tipo e assim por diante. Então já tem essa etapa aqui. Em projetos pequenos, aqui você só vai colocar o status porque só é uma pessoa fazendo, tá bom? Então esse daqui é um outro ponto importante, essa clareza do que você está entregando nesse projeto, tá? Em qual etapa ele é. Acho que eu já até perdi 4 ou 5 pontos que eu já falei aqui. Eu não sei se eu coloquei os modelos de vista. Deixa eu ver aqui se eu já tinha feito isso anteriormente. Aqui tem até alguns modelos de vista bacana, né? Então esse daqui não foi um template que ele criou do zero. Eu sei que alguém criou esse template aqui porque normalmente quando a gente pega o template da Autodesk não tem nada disso daqui, tá bom? Então já tem uma certa organização legal. Porém, deixa eu fazer uma transferência aqui de template. Então eu tô com o meu template executivo aberto e eu quero colocar alguns modelos de vista aqui. Então eu deixo ele aberto aqui, desço para modelos de vista, ok. Subscrever, transfere todos os padrões e substitui os duplicados. Perfeito. Carregando. Ok. Agora, quando a gente seleciona essa vista, deixa eu colocar modelo de vista. A gente vai descer. Perceba que o RT, ele está aqui. RT apresentação, não tem escala, aplicar, ok, tá carregando, pronto. Aqui, como tá na versão 2023, eu não estou com os materiais, perceba que tem uma grande diferença. E eu vou colocar nenhum também, porque, opa, aqui, deixa eu colocar a apresentação. Ele saiu sem querer, apresentação, aplicar, ok. Aí ele vai colocar para o realista, show, e aqui coloca nenhum, pronto. Uma coisa que eu preciso mudar aqui é a parte ele está muito escuro, né? Então eu coloquei o modelo, ele ficou muito escuro. Na versão do Revit 2019, na versão do Revit 2024, essa parte da claridade, da iluminação, ela é melhor, certo? Aqui a gente vai colocar um pouco mais de iluminação, então vou colocar aqui 30, 50 e 30, ok. Perceba que já deu uma diferenciada. E esse é um ponto importantíssimo para ter, quando nós utilizamos a vista realista, então perceba aqui, ó, estilo de vista realista, a gente tinha que ter aquelas texturas, porque fazem muita diferença. E quando nós colocamos no sombreado, perceba que já ficou mais agradável, ok? Além disso, a gente tem que tirar as sombras. Por que tirar as sombras? Perceba que, tá vendo essa projeção da sombra aqui? O que acontece? Quando o Revit, ele tá com, deixa eu abrir aqui, opção de exibição, sombras. Quando ele tem sombras projetadas, é como se ele pegasse toda a edificação, todo o bloco da edificação, cortasse ela no meio para a gente ter essa vista de planta e esse pedaço final da parede é que faz a projeção da sombra. Então a sombra ela não estaria aqui, obrigatoriamente a gente tem que tirar, ok? Então deixa assim e só utilize quando tá com a edificação completa, tá bom? E as sombras projetadas pode deixar também. Não teve tanta diferença sim, mas eu acredito que seja por conta dos materiais realistas. Uma apresentação é interessante a gente ter o máximo da apresentação melhor possível, né? Então a vista realista com bons materiais chamam mais a atenção, certo?
E por fim, o último ponto que eu tenho que comentar aqui desse projeto, sempre quando eu for fazer as análises dos projetos, não esperem alguma crítica em relação ao espaço que vocês criaram, em relação à idealização do projeto, eu não vejo, tá? Porque a minha especialidade é mais no Revit, em processos BIM e marketing, então a gente vai juntando todas as pontas, porque processo é produtividade. Ok? Então, em relação a se tá legal, se não tá legal o projeto, eu não comento sobre isso, ok? O último ponto é em relação às tabelas. Por quê? Quando a gente pega um template que ele não foi pensado para fazer o executivo, e ele não foi pensado para a gente ter uma escala maior de projetos, geralmente ele tem tabelas mais simples dessa forma. E por incrível que pareça, isso daqui são tabelas simples. Porque a gente tem aqui o quadro de revestimento, a lista dos desenhos, o quantitativo. Só que você como um gestor, você que tem uma equipe, como que você vai saber se os seus colaboradores fizeram ou não a modelagem correta? Por isso que aqui está faltando algumas tabelas de controle. Rafa, o que são tabelas de controle? Deixa eu mostrar para vocês aqui no template executivo. Perceba, isso é uma tabela de controle. A gente tem a modelagem da construção dos pisos. Então aqui a gente sabe as informações técnicas do piso. Isso daqui é uma prancha, é uma tabela que nós não vamos colocar em prancha alguma. O cliente não vai ver essa tabela aqui. Porém, você sabe que todos esses pisos aqui, gramas, estão no nível do terreno com o nível offset de 0, não tem nenhum deslocamento. Aqui o deck está menos 5 centímetros, a gente deixa até com uma observação para a gente ir lá no modelo depois e realmente verificar se esse deck era para estar com 5 centímetros para baixo e assim por diante. Então todas essas tabelas de controle, de modelagem, é um raio-x da edificação. É dessa forma que você consegue contratar um estagiário, consegue contratar um novo colaborador e não ficar vindo aqui no 3D, selecionando um elemento, vendo todas as informações desse elemento, então piso, deck, será que está certo? Será que realmente é 5 centímetros para baixo, 5 centímetros para cima? A gente perde muito tempo, ainda mais com um projeto executivo. A gente tem muitos modelos, muitas informações aqui dentro. Então essas tabelas, elas aceleram ainda mais o processo. Então, as tabelas no Revit não servem apenas para serem colocadas em prancha, e sim para a gente ter um controle, uma visão melhor de toda a edificação. E isso seria outro ponto que eu colocaria aqui nesse projeto. Então, alguns pontos para o Elenilton estar fazendo a mudança ainda dentro desse arquivo. Primeiro, a gente faz a transferência de informações, então vem aqui em gerenciar, transferência de padrões de projeto, transfere tudo, faz aqui a transferência de tudo. Não vou fazer isso agora porque daí vai demorar. A gente depois organiza melhor as etapas desse projeto, porque com certeza vai ser um estudo preliminar que vai prolongar depois para o executivo ou um pré-executivo. A gente faz essa organização aqui nas vistas, já separa todos os materiais para os dois, para o Elenilton e para o Luan, estarem trabalhando com um arquivo de apresentação final, não apenas um ou outro, porque vai estar compartilhando essas texturas. E, além disso, a gente vai fazendo a qualificação com os modelos que estão mais elaborados no template executivo. Então, toda a parte de parede simples, parede genérica, parede com 3 camadas, parede com peças, e a gente joga depois para cá as tabelas de controle. E as tabelas de controle, a gente tem que fazer o seguinte, ela é um pouco, ela é diferente para a gente fazer para fazer essa transferência. Por exemplo, a maioria das informações a gente só vai lá, transferência de projeto e está resolvido. Na parte das tabelas, a gente tem que pegar uma prancha, então modelagem de construção de parede, a gente joga para cá, ok, Ctrl+C, depois volta lá
no template dele, Ctrl V, joga para cá, e agora sim a gente fez essa transferência das paredes, ok? Olha só, aqui tem muitas paredes genéricas, Jesus. Pavimento não conectado, isso daqui realmente não é um executivo. Aqui tá tudo parede genérica, tá? Então, olha só, aqui tem algumas. Então, putz, se a gente tem algumas que não é genérico e outras que são, não tem essa clareza nas etapas, tá vendo? Porque talvez ele tenha colocado aqui, talvez ele tenha me enviado esse arquivo no meio do caminho, pode ser, tá bom? Mas quando a gente vai fazendo esse raio-x, aí a gente já começa a ver um monte de defeito na edificação. E são esses defeitos que geram quantitativo errado. Eu vejo muitas pessoas falando, o Revit não gerou um quantitativo certo. É óbvio que ele vai gerar um quantitativo errado, porque a modelagem está errada. Então, se você faz uma parede que ela não está unindo com a laje, aquele pedaço da parede que está no mesmo lugar da laje, ele vai ser contabilizado, não vai fazer essa retirada. E assim por diante, tá bom? Então, o Diego, que é o nosso professor de orçamento e planejamento paramétrico, ele sempre fala sheet in, sheet out. Ou seja, se você fez toda a modelagem terrível, vai sair uma extração de quantitativo e um planejamento terrível, tá bom? Mas é um caso teórico, né? Então, ainda tem bastante chão aí para evoluir. E se você ficou até o final desse vídeo, já compartilha com aqueles profissionais que você sabe que utiliza o Revit de forma errada. E se você é aluno da formação Projetista Produtivo e quer que a gente analise o seu projeto, é só enviar para a gente no e-mail. Então, te encontro no próximo vídeo. Até mais!